Oi, gente, vamos continuar a resenha dos artigos desse livro aqui, Educação Física Escolar, Referenciais para o Ensino de Qualidade. Nós estamos no nosso penúltimo artigo e o de hoje fala sobre futebol, esporte das massas, o seu papel educativo dentro e fora da escola. E logo na introdução ela faz a seguinte frase, né? Um jornalista perguntou: como é que a senhora explicaria a um menino o que é felicidade? A Dorothy Solly, uma teóloga alemã, respondeu: não explicaria, daria uma bola para que ele jogasse. Olha que frase massa. Então vamos lá. No início do artigo, ela já começa a falar que o futebol é uma modalidade esportiva praticada em todo o mundo. Mais de 270 milhões de praticantes, de crianças a adultos. Isso é um dado da FIFA. E aí ela já inicia com o ponto do artigo sobre o papel educativo do futebol. E ela inicia: as aulas de futebol é como uma mera réplica do futebol de competição. Ele tende a avaliar os alunos em resultado e competências técnicas. E isso acaba surgindo agressões verbais, emocionais e até físicas, fator de exaustão, e acaba excluindo os alunos menos aptos e as meninas. Isso foge dos dois grandes princípios das aulas de educação física, que é a diversidade e a pluralidade. Depois ele fala que esse fato de replicar essa competição do futebol, ela potencializa o fenômeno do bullying dentro da escola. E aí os professores eles têm que ter uma retomada de consciência para procurar alternativas para evitar essa transgressão desse futebol competitivo, midiático, para dentro da escola. Depois ele fala que o futebol deveria promover a igualdade de oportunidades, a quebra de preconceitos e a separação de alunos e alunas, e assim ajudar na pluralidade cultural do ser. A escola não deve ser o único lugar onde se aprende conteúdos relevantes, até porque a escola ela não traduz quase nunca as aspirações dos seus alunos, o que os alunos trazem da sua cultura, da sua bagagem cultural durante a vida, onde ele vive. E isso acaba sendo um potencial papel emancipatório da escola. Só que a escola, além disso tudo, ela tem um caráter de construir dentro desse ser um ator social ativo dentro da escola. Ela fala também que o futebol na escola deve ter uma dimensão formativa, ou seja, o professor ele é o promotor de aprendizagens significativas, principalmente na questão da autonomia do aluno. Porque ao ele executar uma determinada tarefa, ele tem que buscar uma satisfação intrínseca dele mesmo dentro da realização daquela tarefa. Dentro desse processo do ensino do futebol, né, na fase inicial, é interessante desenvolver e estimular a criança em relação à bola. Aí vem aquela relação a bola, eu, né? E depois desenvolver em relação ao outro. Aí vem a bola, eu e o colega, depois a bola, eu, o colega e o adversário. E assim, por consequência, começar a relacionar os aspectos técnicos da leitura dos jogos, das movimentações individuais e coletivas com e sem a bola. Outro entendimento sobre o futebol que fala aqui no artigo é sobre o fator cultural que ele tem arregado, né? Desenvolvendo sentimentos de solidariedade, cooperação, autonomia, criatividade, os valores éticos, sociais e morais, a capacidade da reflexão crítica, principalmente em relação ao futebol como profissão e o futebol como atividade lúdica. Sobretudo, gente, o esporte, ele é performance, a gente não tem como fugir disso. Mas dentro do contexto de aula, ele deve superar primordialmente a questão que permitirá ao aluno a compreender a verdadeira mensagem ética que existe dentro do esporte. O esporte, pela sua natureza, possibilita e potencializa o exercício dos valores, tanto pessoais como sociais. E esses valores eles são inerentes à prática desportiva, porque, nomeadamente, o respeito pelas regras, pelo adversário, o fair play, a tolerância, a amizade, a verdade, a aceitação do resultado, a persistência, a disciplina, a socialização e os hábitos saudáveis, a interajuda, a responsabilidade, a honestidade, humildade, lealdade, o respeito pelo corpo, a imparcialidade, a cooperação, a defesa e a inclusão social em todas as suas vertentes. Olha o tanto de coisa que o esporte é capaz de fazer
desenvolver dentro da educação física escolar. O Ministério do Esporte do Brasil, através da Política Nacional de Esporte, ela diz que todos os alunos têm direito a aprender e a praticar, independente das condições físicas de raça, cor, sexo, idade ou condição social. E dentro do ensino da escola, ele não deve orientar apenas para a formação de uma futura elite esportiva, né? E aí, que também não significa a eliminação dessa possibilidade, mas sim desenvolver ensinamentos através da prática esportiva dentro da escola. Já a questão do esporte moderno, que aí vem a alta competitividade dentro da escola, a gente não pode ignorar os princípios do esporte olímpico, né? Que é aquele que aumenta os aspectos de ordem moral e social dos jogadores dentro do esporte. E aí acaba fugindo, né? Aqueles dribles, passes, os gols, em síntese, a essência do futebol de verdade, né? O ser humano, ele perde uma das suas características fundamentais quando é tirado o esporte, no caso o futebol dele, que é a capacidade de se relacionar. E essa relação, ela vai muito além da ética esportiva, da educação pelo esporte, do jogo limpo, que são temas muito importantes e muito difundidos, aliás, e pouco difundidos pelas mídias de comunicação social relacionada ao esporte, principalmente ao futebol. No livro também fala que o futebol ele consegue transmitir aos de 60 anos de idade exatamente os mesmos sentimentos que ele sentia aos 6 anos de idade. O futebol não é mais do que um ideal de uma sociedade perfeita, gente, com poucas regras, claro, simples. E essa liberdade e essa igualdade dentro do campo, ela é uma idealização de uma vida fora dele. Qualquer que seja a atividade do homem, em todas elas o comportamento humano é alvo de avaliação, de julgamento, bem como de crítica à luz de determinados critérios de valor, que isso também é inerente ao futebol, às atitudes dos jogadores em campo e nas aulas. A prática do futebol reside na concepção de uma equipe como uma organização social. E lá tem as regras, tem os valores, tem os pensamentos, tem os juízos de valor, então ele imita muito a nossa sociedade fora dele. E para concluir o artigo, ele fala que o esporte é sempre uma berrante mentira quando nele o homem não é fim, mas simplesmente o meio. Simplesmente atividade física, mas sim uma atividade humana. Há o desejo ardente das pessoas que praticam o esporte, principalmente futebol, de buscar ser bem-sucedido dentro do esporte. Mas se verdadeiramente souber perder, respeitar, estará pronto para vencer, para ser um campeão, fora e dentro do esporte. E assim conseguir desfrutar da vitória, continuar a trabalhar para voltar a vencer e a reagir na derrota. A forma de estar no esporte na vida não significa a ausência de competição, mas sim o fato de promover a ética no esporte. Importa defender e promover um conjunto de valores que imprimam um sentido positivo à atividade esportiva, sem os quais perde a sua funcionalidade primordial, que é o quê? Contribuir para o desenvolvimento digno, harmonioso e universal da pessoa humana. Então esse foi o nosso artigo de hoje sobre o futebol, esportes de massa, o seu papel educativo dentro e fora da escola, que faz parte desse livro. E amanhã a gente se encontra. Um beijo e até mais.